Olá, pessoal do nono ano, tudo bem? Hoje nós vamos para mais um módulo, então, um módulo referente o caso, né, dos lebistes e a seleção natural. Vamos dividir ele então em duas partes para não ficar aí tão extenso para vocês, beleza? Bom, então iniciamos com este tópico, né? A teoria da seleção natural. O que diz essa teoria, né? Essa teoria diz que, ó, ao longo do tempo, né, uma população de seres vivos ele pode passar por modificações corporais, né, e comportamentais, que tem o que? A possibilidade de se estabelecer na espécie através das gerações e se fixar, então, né, como uma característica permanente deste grupo, tá? Então, hoje nós vamos, né, estudar alguns dos mecanismos por meio dos quais, né, a evolução biológica, ou seja, essa mudança, né, no decorrer do tempo, né, que vai dar origem a essas novas espécies, ela ocorre. Então, esses mecanismos podem envolver, por exemplo, pressões ambientais, tá? Podem envolver pressões reprodutivas e processos artificiais, né? O título fala de lebistes, lebistes, né? Só para quem não conhece esse peixinho aqui, tá? Isso aqui são os lebistes, né? E nós, no decorrer da aula, nós também vamos estudar um pouquinho aí, ó, sobre a teoria que norteia o estudo da evolução dos seres vivos. Então, vamos dar continuidade. A teoria da seleção natural, né, ela foi elaborada aí pelo naturalista inglês Charles Darwin, que, que resultou, na verdade, de seus estudos e observações que ele fez durante uma viagem, né, ao redor do mundo, ou seja, pelo mundo, a bordo de um navio. Né? Ele teve essa oportunidade de fazer essa viagem. Então, durante essa viagem, Darwin ele coletou fósseis, seres vivos, né, de diversas espécies que habitaram ou habitam, né, habitaram ou habitam, né, diferentes regiões do mundo, ou seja, espécies que já não existem e espécies atuais daquela época. Após analisar os dados coletados, Darwin percebeu que os seres vivos sofrem modificações ao longo do tempo e que essas vão se acumulando ao longo das gerações, através do processo de reprodução, para deixar os seus descendentes, correto? E aí, segundo essa teoria da seleção natural, né, que foi elaborada aí por Darwin, este processo se daria da seguinte maneira, tá? Primeiro, as condições do ambiente geram desafios à sobrevivência dos seres vivos, que por sua vez têm algumas características individuais que podem variar dentro da população. Então, ele quis dizer o seguinte: vamos imaginar nós, tá? Aqui, por exemplo, dentro de uma sala, a gente tem um ambiente, né, que ocorre ali dentro. A gente tem a luz, a gente tem a temperatura, certo? Entrada e saída de professor e assim por diante. Só que dentro dessa sala de aula, os alunos apresentam uma certa individualidade entre cada um, certo? Né? Por exemplo, se ficar muito frio, né? E entrar aí um professor que esteja, como eu posso dizer para vocês assim, ele esteja resfriado, né? Ele vai acabar passando esse resfriado para alguns alunos, não todos, por causa dessa diferença que existe entre os indivíduos da mesma espécie. Uns serão mais resistentes, outros serão menos resistentes. Então é isso que Darwin estava falando. Então agora voltando, essas variações podem conferir ao indivíduo algumas então vantagens, né, para a sua sobrevivência em relação ao outro indivíduo que não a tem, aumentando suas chances de se reproduzir, né? Então essas características selecionadas, né, de forma naturalmente, são transmitidas às gerações seguintes, né? Ou seja, são características hereditárias. Então, Darwin deu a esse mecanismo o nome de seleção natural, porque é o meio que vai selecionar aquele que está mais apto daquele que está menos apto para sobreviver e deixar os seus descendentes. Então, a teoria da seleção natural, ela foi publicada pelo próprio Darwin, né, na obra intitulada A Origem das Espécies, e a publicação foi em 1859, né?
Então, com o conhecimento científico que se tinha naquela época, infelizmente Darwin não conseguiu explicar os mecanismos que produzem essas variações que existem entre os indivíduos, né, de uma mesma população. E nem como ocorreria a transmissão, né, dessas características ao longo das gerações. Então, ele não conseguiu explicar isso, essa diferença individual e como essas características passariam para os seus descendentes. Esses conhecimentos foram trazidos, então, pelo avanço, né, dos estudos da genética, como aqueles que foram realizados lá por Mendel, né? Que aí, então, olha lá, como os realizados por Mendel e incorporados à teoria da seleção natural, resultando, então, uma nova teoria chamada aqui, ó, teoria sintética da evolução, ou também conhecida como neodarwinismo, ok? Então, o que seria essa nova teoria, né? É a teoria da seleção natural, ou seja, proposta por Darwin, com a incorporação de conceitos ligados à genética, tá? Que explicam como a variabilidade ocorria na população. Então, essa teoria sintética da evolução nada mais é do que a teoria de Darwin, né, junto com algumas informações de Mendel, né, que ele trouxe lá da genética. Então, a principal contribuição da genética foi explicar as variações existentes entre os indivíduos, né, e como essas variações são transmitidas para gerações seguintes. Então, foi isso que aconteceu. E aí nós temos o conhecimento sobre a natureza do material genético, que hoje a gente sabe que é o DNA. Explicou o que são as mutações, né? Mutações são alterações na sequência da informação do material genético, que isso pode acontecer, né, devido a alguns fatores. Então, olha lá, então a gente percebe que a mutação é, na verdade, a matéria-prima para o surgimento de novidades. Então, quando elas ocorrem de forma esporádica, elas acabam criando novidades que normalmente são positivas, né? Que se forem positivas vão gerar aí descendentes com essas características e que se forem negativas vão excluir esses indivíduos, né? E não vão deixar descendentes. Então, aquilo que eu sempre falei para vocês, os fatores que Mendel previu, né? Hoje nós conhecemos como genes, né? Então, isso tudo a gente já viu lá no começo do ano. E aí a gente volta para um outro detalhe, que é a reprodução sexuada, né? Existem dois tipos de reprodução: a sexuada, que é o encontro dos gametas, e a assexuada, que é aquela produz clones, né? Então, entre essas duas, a reprodução sexuada possibilita que novas combinações, né, de genes sejam formadas, né, o que produz diferenças entre os indivíduos. Então, conforme a gente vai sendo a misturinha do pai e da mãe, né? Tanto é que uma família que tem, vamos lá, 3 irmãos, né, que nasceram em anos diferentes, filhos dos mesmos pais, né, do mesmo pai e da mesma mãe, eles vão ter o quê? Os irmãos vão ter características parecidas. Por quê? Porque vieram da mesma origem, da mesma matriz, do mesmo pai e da mesma mãe, né? E isso vai, né, isso então gera o que a gente chama de variabilidade. Algumas dessas novas combinações, né, podem conferir algum tipo de vantagem, né, adaptativa aos indivíduos que as têm, aumentando então suas chances de sobrevivência e de reprodução. Então essas características elas são passadas, né, às próximas gerações, ou seja, aos seus descendentes. Então cabe destacar que a vantagem adaptativa depende do meio e depende do contexto em que os organismos vivem. Por exemplo, eu não posso falar que a espécie humana, né, que o ser humano é a mais adaptada ao planeta, né? Não posso falar. Por quê? Porque nós não somos adaptados à água, né? Em compensação, a gente tem organismos que são adaptados à água, mas que não são adaptados ao ambiente terrestre. Então, a gente não pode dizer um ou outro quem que é mais evoluído, porque cada um depende daquele ambiente que vai estar, né? E aí, com relação aos lebistes aqui, né, esses lindos peixinhos, tá? Eles também são conhecidos como barrigudinhos, né? Olha que bonitinho, né? O nome científico cadê aqui aparece, ó, Poecilia reticulata. Esse é o nome científico desse peixinho, tá? Que entre os aquaristas, ou seja, aquelas pessoas que criam peixes em aquários,
chamam eles de guppy, guppy, tá? Então esse é um carinho, né? Uma forma carinhosa de chamar aos peixes de aquário, aqueles que não estão no meio natural. Né? Eles são então uma espécie, né, popular entre os criadores de peixes ornamentais, então é comum a gente encontrar esses peixes em aquários. Com relação às suas características, eles são onívoros, né? Eles comem de tudo um pouco, eles são vivíparos, né? Então, eles têm ali o ovo tá dentro da fêmea, né? Depois eclode o filhote e tem fecundação interna. Então, significa que o macho vai ter um órgão copulador, né? Ele não vai liberar os gametas na água para a fêmea liberar na água também. E aí as espécies selvagens, agora a gente não está falando das espécies, né, que são criadas em aquários, nós vamos falar das espécies selvagens. Estas apresentam pouca ou nenhuma coloração chamativa, né, especialmente onde há muitos predadores. Então, na natureza, os lebistes, eles podem ser encontrados em corpos de água doce, como rios e lagos, incluindo entre essas águas, né, águas poluídas e com pouco oxigênio. Então, eles não são assim tão exigentes na natureza. Sua distribuição geográfica natural, ela é ampla, ela ocorre, na verdade, aí, ó, desde as ilhas do Caribe até que ficam ali na região da América do Sul, né, até a Amazônia, nos estados de Roraima, Pará e Amapá. Então é típico encontrar eles em ambientes naturais ali, na região do Caribe, que fica na América Central, e na América do Sul, ali nas regiões ali da Amazônia, Roraima, Pará e Amapá. Porém, essa distribuição foi expandida pela ação humana por duas vias principais. É aquilo que eu falo, quando o homem põe o dedinho, ele acaba, né, prejudicando. Então, se esse grupo de animal era restrito a uma parte, agora ele ampliou. Então, vamos lá, por que ele ampliou? Quando o lebiche foi introduzido em diversas bacias hidrográficas para controlar larvas de mosquitos transmissores de doença. Se ele é onívoro, né, ele come de tudo um pouco, então ele come larvas. E aí, ao verificar essa característica, colocar esse peixinho em outras regiões, né? E aí foi introduzindo ele, então ele passa a ser um animalzinho exótico, né? E aí a segunda situação é por descuido de aquarofilistas, né? Que descartam os alevinos, ou seja, é o nome dos filhotinhos, né? Na natureza sem saber que estão causando desequilíbrio ambiental. Então, isso aí foi uma das consequências, certo? Bom, dando a nossa continuidade, nós temos aqui esse tópico, né? De olho no controle biológico, né? Já que a gente está falando, né, dos lebiches que foram soltos para poder comer as larvas de alguns mosquitos, olha aí, ó, não deixa de ser uma forma de controle biológico. O controle biológico é um recurso usado por seres humanos para conter populações de animais ou plantas que são considerados pragas, né? E como tal podem causar prejuízos sociais, econômicos e ambientais. Este recurso emprega predadores, parasitas ou a disseminação de doenças para combater a praga. Então, eu posso soltar predadores, eu posso soltar parasitas, ou eu posso soltar a doença, né, para combater aquele indivíduo. Então, olha tudo que a gente pode fazer, né? E aí vem a seguinte, ó, a principal medida de combate a doenças transmitidas por mosquitos é impedir que as suas larvas, que tem ali, ó, organismos que vivem no ambiente aquático, se desenvolvam. Como? Aí a gente tem exemplo dessas doenças, ó, a dengue, a febre amarela e a malária são exemplos dessas doenças, né? Só que quando a gente faz o uso do controle biológico, a gente tem que cuidar para não desequilibrar o meio ambiente, tá? E aí, continuando, então, os lebistes como modelo para o estudo da evolução, né? E aí, então, foi feita uma pesquisa em 2009, né? Uma equipe norte-americana, tá? Estudou aí uma população desses lebistes aqui nessa região aqui, ó, né? Nesta ilha, na ilha do Caribe, né? De Trinidad, da República de Trinidad e Tobago, tá? Então, aqui, ó. Então, a gente tem aqui a América Central e a gente tem aqui uma ilha, né, próximo já à América do Sul ali, né?
E aí, estudos anteriores já haviam demonstrado que em locais onde havia muitos predadores, os lebiches tenderiam a ter tamanhos de corpo menor do que em locais onde havia baixa taxa de predação. Então, isso porque os predadores exerciam uma pressão seletiva, né, sobre os lebiches, de modo que eram selecionados. Então, sobreviveriam em maior quantidade apenas aqueles que atingiam maturidade sexual em um estágio mais jovem, né, num desenvolvimento mais rápido. Então, essas características, por sua vez, eram transmitidas aí para as novas gerações. Então, eles perceberam que na presença de predadores, esses peixinhos eles ficavam menores e entravam na vida, né, numa atividade reprodutiva antes, de forma precoce. E aí nós temos essa imagem. Essa imagem ela diz basicamente isso, né? Eles fizeram um estudo, né, agora numa região, né, específica e introduziram então peixinhos nessa região mais alta do rio, né, que era separada por uma cachoeira, e a região mais baixa. E aí eles perceberam que no rio, no riacho alto, tinha baixas taxas de predação. Então o que era? Tinha menos predador e aqui embaixo teria mais predador. Então a gente tem aqui, ó, esses peixes maiores são os predadores e esses peixinhos são os nossos astros, né? Os lebistes. Diferente daqui, ó, predador, menos predador e os peixinhos maiores. Então foi a primeira característica que eles viram. Outra coisa que eles perceberam também é que esses peixinhos aqui do Riacho Alto, além de ser maiores, o período reprodutivo, eles entravam em reprodução de forma mais tardia. Por quê? Porque não tinha necessidade de se reproduzir com urgência, né? Diferente daqui de baixo, que por ter mais predadores, eles tinham que, o quanto antes atingir a fase reprodutiva, e daí sim eles tinham o quê? Tinham que se reproduzir. Então, essa era a característica aí. Esse estudo, né, ocorreu durante 8 anos, ou seja, o que correspondeu a aproximadamente 26 gerações de lebistes, e aí eles chegaram a esses resultados, tá? Então, percebe-se que ao menos uma conclusão pode ser destacada, né, desse experimento. A seleção natural ela pode explicar as diferenças encontradas entre as populações do Riacho Alto e as populações do Riacho Baixo, né? Que a gente tem isso aí, né? De uma mesma espécie. Eles eram inicialmente aí da primeira espécie, da mesma espécie, né? Que estavam sofrendo o quê? Uma pressão seletiva diferente, né? Qual que era a pressão? Menos predador aqui em cima e mais predador aqui embaixo. E com a maturação, né, sexual tardia para esses lebiches e a maturação sexual precoce para esses lebiches aqui. Então, com isso, né, a gente consegue, então, concluir que a seleção natural é um mecanismo que pode explicar, sim, o surgimento de novas espécies com origem inicial de duas populações que acabam acumulando, então, muitas diferenças entre si ao longo do tempo, né, configurando assim mudanças evolutivas mais expressivas. Então, o que eu quero dizer com isso? Que eles saíram do mesmo grupo, um grupo ficou aqui em cima, um grupo ficou aqui embaixo. Como a pressão seletiva era diferente devido a menos predadores e a mais predadores, os lebistes vão recebendo, né, vão se transformando, na verdade, eles vão então o quê? Eles vão então se diferenciando e essa diferença ao longo dos anos vai chegar a um ponto que a gente vai ter uma espécie nova aqui e a gente vai ter uma espécie nova aqui em cima. Perfeito? Então, pessoal, o que eu queria falar com vocês era isto e eu aguardo vocês numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!